Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana aqui na tela da TV que mostra você, o JR23, sempre trazendo as informações do dia a dia, aquilo que de mais importante acontece na nossa região, acontece e aconteceu na nossa região, no Brasil e no mundo, você fica por dentro aqui no JR23. E é claro que começo de semana, muitas informações do final de semana e você confere agora alguns dos temas que a gente apresenta para você no programa de hoje. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 18 anos na cidade de Jabuticabal. O carro em que ele estava bateu violentamente contra um poste, deixando o veículo totalmente destruído. O que estava estacionado em uma rua foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo no bairro Cidade Nova, em Morro Agudo, a 85 quilômetros de Franca. Uma mulher de 23 anos diz ter sido atropelada pelo ex-sogro, incentivado pelo ex-marido, na tarde do último domingo, em Franca. A francana construiu uma vitória esmagadora de 3-0 sobre o Rio Claro, no Lanchão, em Franca, num duelo decisivo pela permanência no Campeonato Paulista da Série A3. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23 e é claro, né, que já está no ar, nós já estamos começando o programa. Nossa primeira paradinha, coisa rápida e na sequência muita informação, é só ficar ligado. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool, e tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Estamos de volta com o JR23, segunda-feira. Grande abraço para você que nos dá o privilégio da sua companhia diária aqui na tela da TV que mostra você pelo canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais. Você que está sempre junto com a gente, né? Programa que é produzido, apresentado aqui direto de Franca, e eu sempre brinco, né? Tá na boca do povo, tá na palma da mão, trazendo sempre as informações mais importantes. Vamos agora ao resumo de ocorrências do finalzão de semana. Tivemos um homem que acabou sendo preso pelo porte ilegal de arma e também um caso de acidente que terminou com morte. Joga na tela, vamos ver. Uma mulher de 23 anos diz ter sido atropelada pelo ex-sogro, incentivado pelo ex-marido, na tarde do último domingo, em Franca. Segundo o relato da vítima à polícia, o crime de violência doméstica teria ocorrido no bairro Jardim Aeroporto I, durante a entrega da filha de 3 anos do ex-casal, em pleno Dia Internacional da Mulher. De acordo com o depoimento da vítima registrado na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, a confusão teria se iniciado por causa de uma cadeirinha de carro. Ao ter o item negado, a vítima teria se posicionado à frente do veículo para impedir a saída dos homens, momento em que a agressão teria acontecido. Conforme o boletim de ocorrência, o ex-marido da vítima teria gritado repetidamente para o pai: "Acelera, pai, vamos embora, acelera." O condutor teria então avançado contra a vítima, que relatou ter sido lançada sobre o capô do carro antes de cair no asfalto. A jovem sofreu lesões no joelho e no braço esquerdos em decorrência da queda. Embora tenha relatado fortes dores, o atendimento médico inicial não teria constatado fraturas. A vítima afirmou à polícia que o ex-marido já apresentaria comportamentos agressivos anteriores, incluindo um registro de violação de domicílio em 2025. Diante do novo episódio, a vítima teria solicitado medidas protetivas de urgência e manifestado receio em manter o regime de visitas da filha. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica sob a Lei Maria da Penha. A Polícia Civil deve investigar o ocorrido, e a vítima afirma possuir vídeos que comprovariam a sua versão sobre o atropelamento. As imagens estão sendo apuradas pela polícia. Um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na noite de domingo, durante a Operação Alcoolemia, realizada na rodovia Cândido Portinari, no município de Restinga, na região de Franca. Ele é acusado de porte ilegal de arma de fogo, disparo e receptação. De acordo com a corporação, os policiais realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um Jeep Commander para a realização do teste do bafômetro. Após a verificação inicial, o veículo foi liberado e seguiu viagem. No entanto, poucos metros adiante, o carro parou no acostamento da rodovia. Nesse momento, os policiais perceberam que houve troca de motorista entre os ocupantes e que um terceiro passageiro jogou alguns objetos às margens da via, atitude que levantou suspeita. Diante da situação, a equipe retornou ao local e realizou a abordagem dos 3 ocupantes do veículo. Durante buscas no ponto onde os objetos haviam sido descartados, os policiais encontraram um revólver calibre 38, carregado com 5 munições intactas e 2 já deflagradas. Segundo a Polícia Rodoviária, testemunhas que participavam de um evento realizado às margens da rodovia relataram que um homem teria efetuado disparos de arma de fogo dentro do local momentos antes da abordagem. Diante das informações, um dos ocupantes do veículo foi detido. Ele foi encaminhado à CPJ, Central de Polícia Judiciária, de Franca, onde, após consulta, foi constatado que o revólver havia sido roubado em 2023 durante um crime ocorrido em uma agência bancária na cidade de Franca. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. E ainda falando sobre armas, nós temos agora uma reportagem importante, né? E é claro, serve de alerta para todo o Brasil. A operação ela aconteceu em pelo menos 11 estados, mas os criminosos, eles apostam também na criatividade, na inovação, infelizmente para cometer o mal, né? Para fazer coisas ruins. Mas nós temos aí agora uma investigação, já tivemos prisões de criminosos que estavam usando impressoras 3D para fabricar peças de armas. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela da TV que mostra você. Esse grupo era formado por jovens, alguns engenheiros, outros estudantes de engenharia, todos conhecedores profundos de tecnologia. Eles vendiam peças para a montagem de armas de fogo e disponibilizavam manuais online de como fabricar o corpo dessas armas através de impressoras 3D, que utilizam um plástico especial para montar essas
das peças. Segundo as investigações que começaram a partir da denúncia de uma autoridade de segurança dos Estados Unidos, os brasileiros passaram a investigar este grupo. 3 pessoas já foram presas hoje e outras 2 ainda estão foragidas. O principal alvo é Lucas Alexandre Flaneto de Queiroz, conhecido como Zé Carioca, um dos líderes deste grupo. As vendas eram feitas pela internet e os pagamentos através de criptomoedas, o que dificulta o rastreamento. Eles foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de arma de fogo. Segundo o Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio, Antônio José Campos Moreira, a organização também propagava um discurso ideológico para atrair o público jovem. Vamos conferir o que ele disse. Sob o pretexto de defender a liberdade individual, esse grupo, esses personagens, a rigor, estimulam pessoas, sobretudo jovens, a fabricarem e portarem armas de fogo, né, ao argumento de que esse seria um direito inalienável de todos e de cada um. Isso é muito perigoso, porque subtrai do Estado, dos órgãos responsáveis pela fiscalização e controle da produção, circulação, comércio e circulação de armas, subtrai do Estado qualquer possibilidade de controle, né? Essas armas podem, inclusive, ser utilizadas não apenas pelas organizações criminosas tradicionais, né, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital e outros, por cidadãos comuns e também por grupos de fanáticos, por grupos terroristas. Isso é preocupante. Nós vivemos num mundo polarizado em que há muito radicalismo e essa facilidade na produção, na circulação de armas de fogo produzidas a partir de um simples projeto digital com a utilização de uma impressora 3D é algo extremamente preocupante. É realmente algo que chama a atenção, né? E com certeza as investigações devem continuar aí em relação à ação dessa quadrilha, né? Operação que já foi realizada em 11 estados. E a gente traz agora mais informações também para você que nos acompanha aqui no JR23, você que está aí no seu celular nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. E ainda na região nós tivemos aí um caso de um incêndio, né, de ônibus, que nós tivemos aí também uma situação grave de um acidente de trânsito. Nós temos aí a reportagem, você confere aqui no JR23. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 18 anos na cidade de Jabuticabal. O carro em que ele estava bateu violentamente contra um poste, deixando o veículo totalmente destruído. De acordo com as informações iniciais, 2 pessoas ocupavam o automóvel, um HB20 branco, no momento da batida. Com o impacto, uma das portas do carro chegou a ser arrancada, evidenciando a intensidade da colisão. O motorista, identificado como Derek Alberto Pinho dos Santos, de 18 anos, foi socorrido e levado para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, do município. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A outra ocupante do veículo também ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico. Segundo informações, ela sofreu ferimentos, mas seu estado de saúde não é considerado grave. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para esclarecer o que pode ter provocado a colisão. Um ônibus que estava estacionado em uma rua foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo no bairro Cidade Nova, em Morro Agudo, a 85 quilômetros de Franca. A situação mobilizou equipes de emergência do município. A Defesa Civil de Morro Agudo foi acionada, após ser informada pelo Corpo de Bombeiros de Orlândia sobre o incêndio. Assim que chegaram ao local, os agentes iniciaram o trabalho para conter as chamas. A equipe dos bombeiros se deslocou de Orlândia para a cidade e chegou momentos depois para reforçar a ocorrência e ajudar no combate ao fogo. Posteriormente, o incêndio foi controlado. Apesar do prejuízo e susto, não houve registro de pessoas feridas. O ônibus foi consumido pelas chamas, ficando totalmente destruído. A Polícia Militar esteve no local, realizou os procedimentos necessários e registrou o boletim de ocorrência. As causas do incêndio ainda serão investigadas.
Intervalo rápido, na sequência mais notícias aqui no JR 23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca. O JR 23 já começa com informações, trazendo informações importantes para você que nos acompanha, muitas ocorrências, né, que foram registradas, e nós temos aí também aquilo que mexe com você no dia a dia. Vamos falar sobre a questão das guerras e os impactos das guerras que acabam afetando, em especial aí, a variação de preço de combustíveis. Em alguns estados os valores já começaram a subir e vem impactando diretamente a população. O da gasolina ficou mais caro na Bahia e o aumento já foi sentido pelos motoristas nos postos de combustível. Esta é a terceira alta registrada em apenas uma semana no estado. A Selen, empresa que administra a refinaria de Mataripe, informou que o preço do combustível para os revendedores subiu 7,5%. O valor passou de R$ 2,88 para R$ 3,10. A Selen chegou a ser notificada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, e deve esclarecimentos sobre essa alta nos próximos dias. Em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, o impacto já chegou ao consumidor. Em alguns postos, o litro de gasolina já passa dos R$ 7,00. Vamos ouvir agora o que dizem os motoristas. Está sendo muito difícil. É um absurdo, porque tudo gira em torno do combustível, né? Da gasolina, do óleo. E pra gente fica difícil, né? Mais de R$1 num litro de gasolina é um absurdo. Já se esperava, mas que não se esperava da forma que aconteceu o aumento. Em nota, a empresa informou que os preços dos combustíveis seguem critérios de mercado e levam em conta fatores como o preço internacional do petróleo, a cotação do dólar e os custos de frete. E ainda sobre esse assunto, nós temos mais informações aqui sobre medidas anunciadas pelo governo para tentar coibir, né, que esse aumento chegue, em especial às pessoas que dependem, porque quando se aumenta o combustível, o aumento aí em cadeia de produtos, de várias outras coisas também acaba sendo refletido. Vamos ver aí a reportagem. Encontro para
alinhar as medidas do governo anunciadas mais cedo com as maiores distribuidoras de combustíveis do país, que vão na ponta levar esses benefícios para os consumidores, garantindo o abastecimento e também o menor preço. Então o governo pediu, né, a essas distribuidoras que todo ganho ofertado seja imediatamente considerado e repassado aos consumidores finais, em referência à redução, né, de até 64 centavos no preço do diesel. Também nesse encontro eles debateram, né, a questão do fortalecimento da fiscalização. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, né, essa fiscalização deverá ser feita pelos PROCONs nos estados e especialmente pela Agência Nacional de Petróleo, que passa a ter acesso aos dados fiscais da Receita Federal, permitindo aí um acompanhamento mais rigoroso dos preços ofertados lá na ponta pelos postos de gasolina. Então foi, na visão do governo, uma reunião extremamente positiva. Eles saíram com um compromisso das distribuidoras de que vão colaborar e tornar essas medidas efetivas para os consumidores. Intervalo rápido, na sequência as informações do mundo da bola. Hoje tem muita notícia de esporte. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Ah, entendeu? Eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio. É claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu?
Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 oi, oi, oi. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Estamos de volta aqui no JR23 e agora para falar do mundo da bola. Finalzão de semana, até com um certo alívio para a Associação Atlética Francana, que venceu o jogo diante do Rio Claro, se afastou um pouco ali da zona de rebaixamento, mas a luta ainda continua. Vamos ver como foi a vitória da Francana diante do Rio Claro na penúltima rodada. A Francana construiu uma vitória esmagadora de 3-0 sobre o Rio Claro, no Lanchão, em Franca, num duelo decisivo pela permanência no Campeonato Paulista da Série A3. Com o primeiro tempo de total imposição e eficiência ofensiva, a equipe encaminhou um resultado vital para sua sobrevivência na terceira divisão estadual. A superioridade da feiticeira começou a se transformar em gols aos 14 minutos. Após uma boa tabela entre Marquinhos e Jonathan pela direita, a zaga tentou afastar o cruzamento, mas a bola sobrou para Dudu Pedrotti, que fuzilou para abrir o placar. O cenário ficou ainda mais favorável aos 30 minutos. O zagueiro Tiller acertou um pontapé no atacante Jonathan e recebeu cartão vermelho direto do árbitro, deixando o Rio Claro com um jogador a menos em campo. Mesmo em desvantagem numérica, os visitantes quase empataram aos 39 minutos. Uma cobrança de falta perigosa explodiu no travessão, mas o goleiro Wesley, da Francana, mostrou reflexo para segurar o rebote e salvar a equipe. A reta final do primeiro tempo foi fulminante por parte da Francana. Aos 45 minutos, Dudu Pedrotti fez linda jogada e encontrou Gabriel Vitor, que, cara a cara com o goleiro, bateu por debaixo das pernas para fazer 2-0. Apenas 3 minutos depois, a zaga do Rio Claro voltou a ceder espaço. Jonathan cruzou da ponta direita e Gabriel Vitor apareceu livre na pequena área apenas para empurrar para o fundo das redes, consolidando 3-0 antes do intervalo. No início do segundo tempo, no entanto, a vantagem numérica em campo desapareceu. Aos 8 minutos, o volante Felipe Alves, da Francana, cometeu falta na entrada da área, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso. O segundo tempo foi marcado por um jogo mais pegado e truncado, sem muitas chances de gol. Com o resultado, a Francana subiu para a 13ª posição, com 10 pontos na competição. A vitória é importante pra gente tirar a Francana dessa situação, que eu acho que ela nunca mereceu estar, mas graças a Deus o trabalho está sendo bem feito. E agora a gente tem uma semana de trabalho, vamos lá em Marília, vamos deixar onde ela merece. Feliz pelo gol, né? Mas o mais importante era os 3 pontos. A gente sabia que essa situação que a Francana estava não condiz com o que é o clube, né? O clube tem que estar em lugar grande, tem que brigar por coisa boa. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso fisioterapeuta, Heron, que cuidou de mim a semana inteira, aí eu muito limitado, com muita dor. Ele cuidou de mim e se disponibilizou a semana toda, e me deixou apto a jogar, mesmo ainda não 100%, mas o suficiente para estar em campo e ajudar a equipe. O jogo da entrega, da luta dos jogadores, mérito todos deles, que lutaram, correram. A gente teve 2 períodos de treinamento, eles compraram a ideia daquilo que nós queríamos, que era fazer um jogo intenso, fazer um jogo com muita criação, precisando do meia, nós introduzimos o meia na equipe, e eles compraram a ideia e correram muito dentro de campo e fomos beneficiados por essa entrega dos jogadores. Essa semana agora, um jogo importante contra o Marília. Jogo importante, mais um jogo, mais uma batalha, Mas para a gente chegar nessa outra batalha, nós temos que passar por essa. Passamos por essa, fizemos um grande jogo, fomos merecedores do resultado. Agora descansar os jogadores e a partir de terça pela manhã a gente começa a pensar no Marília. Pois é, a Francana ainda precisa de pontos para continuar aí nessa luta contra o rebaixamento da Série A3. A última rodada acontece no próximo domingo. E agora a gente já muda de assunto, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que teve jogos importantes e o São Paulo segue na liderança. O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino, de virada, por 2-1, em Bragança Paulista, pela 6ª rodada do Brasileirão, em um resultado foi construído com dificuldade, mas que manteve o tricolor na liderança do torneio. Mesmo sem fazer uma partida brilhante, o São Paulo mostrou que tem repertório para, em uma bola parada e um lampejo de qualidade, virar um jogo difícil fora de casa e se sustentar entre os melhores do torneio nacional.
Roger Machado fez ajustes no intervalo e o São Paulo voltou melhor. Mais ligado, o time encontrou seu ritmo para ficar mais no campo ofensivo e chegou ao empate em falta sofrida. Danielzinho cobrou na segunda trave, e Sabino acertou uma pancada cruzada, que ainda tocou a trave antes de entrar. O São Paulo seguiu com mais ações ofensivas, mas ainda teve parte das dificuldades da primeira etapa. Roger, então, tirou Danielzinho e Lucas para as entradas de Pablo Maia e Caule. Antes da substituição ter a chance de fazer efeito, porém, Marcos Antônio teve um lampejo do grande ano que vem fazendo e acertou virada de jogo para deixar Lucas Ramon no mano a mano. O lateral passou pelo marcador e cruzou na medida para Caleri, na pequena área, tocar de cabeça para o gol vazio. Cleiton saiu do gol e não achou a bola. O São Paulo fecha a sexta rodada com 16 pontos e 3 de vantagem para Palmeiras e Fluminense. O time comandado por Roger Machado e o Bahia de Rogério Ceni são os únicos invictos do Brasileirão. Parte da estratégia do jogo foi que a gente conseguisse usar as costas em velocidade. Porém, que a gente já fizesse da nossa segunda linha. Não a partir da linha dos zagueiros, dos laterais. Quando a gente conseguisse romper essa primeira linha, que o Red Bull costuma manter a pressão muito ativa e a linha muito alta, que a partir daí a gente buscasse as bolas em profundidade. Mas a gente não sentiu confiança do jogo mais curto e acabou, de uma certa forma, sendo induzida a fazer um jogo que favorecia mais o Red Bull para aquele momento, que é colocar a bola na disputa, fazer um jogo de primeira e segunda bola e, a partir daí, construir. No intervalo que eu mostrei, foi justamente 2 ou 3 bons momentos que a gente fez com que o Red Bull entrasse em organização defensiva. Em organização defensiva, a gente, com toque de bola, depois que fez a pressão se dissipar com trocas de passe, a gente conseguiu chegar com o Lucas, conseguiu chegar com o Luciano em bolas de profundidade, alcançando a área do adversário. Então essa era parte da estratégia, mas de uma certa forma não nos sentimos confiantes para fazer aquele jogo mais curto, que é a característica do time, e abusamos das bolas em profundidade. Poderia algumas ter entrado? Poderia. Teve bola de pivô, teve bola que o Caleri conseguiu disputando com o zagueiro, quase chegar próximo, mas o fato da gente estar longe fez com que a gente não ganhasse o meio de campo, que é onde a gente tem mais jogadores, tornando um time um pouco mais largo no campo. Isso prejudicou o nosso time, que é mais técnico. Flaco Lopes foi o destaque do Palmeiras na vitória por 1-0 sobre o Mirassol, na estreia da equipe no Allianz Parque em 2026. O argentino deu mais uma demonstração de que se tornou um jogador completo ao chegar a 13 participações em gol, 9 marcados por ele e 4 assistências, em 17 jogos neste ano. Do estilo franzino quando chegou, em 2022, o camisa 42 apresentou suas principais qualidades no último jogo. Saiu da área para participar da construção de jogo, voltou para ajudar na marcação e roubar bolas, fez pivô, disputou bolas no alto e, o principal, fez um belo gol. Olha, eu acho que o segredo é mesmo esse, é nós evoluirmos todos os anos. Depois de um período muito vencedor de um grupo de jogadores, terminou um ciclo aqui no Palmeiras, e o ano passado, na minha opinião, foi um ano bom. Não foi excelente porque não carimbamos em títulos, mas chegamos às finais. Mesmo para perder as finais é preciso lá chegar, e é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos na Libertadores, é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos no Paulistão, e é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos no Brasileirão. E sabemos todos das condicionantes que tivemos. Sei que vocês não falam e só olham para os resultados, e está tudo certo, é a vossa opinião. Mas eu lembro muito bem o que se passou o ano passado em relação ao campeonato, em relação ao castigo que deram inacreditável ao árbitro que nos apitou no jogo no Morumbi. Todos os árbitros começaram a ficar com medo, a pensar que ia acontecer igual. Os jogos que jogámos sem os jogadores que foram para as seleções, mas mesmo com esses contingentes todos, disputámos todos os campeonatos até ao fim. Portanto, temos sido extremamente consistentes, e logicamente que é normal os jogadores, a valorização que nós temos dentro do plantel. O Flaco foi um jogador que custou 8 milhões, hoje vale 50. O Roque custou 25, hoje vale 50. O Alá não tinha preço, estava no último ano de contrato aqui no Palmeiras e nós renovamos o contrato, hoje vale 30 ou 40.
Por isso é que o Palmeiras é o plantel mais jovem do futebol brasileiro e, consequência daquilo que é um trabalho coletivo dentro do grupo, o Palmeiras é a equipa mais valiosa, não porque contratamos, mas porque nós dentro do clube trabalhamos para evoluir esses jogadores, como ainda agora, por exemplo, jogadores que são chamados às seleções, o Maurício foi chamado à seleção e tudo isso valoriza o jogador e depois no final, quando vocês vão ver o valor, tudo ele se transforma num valor coletivo e estou muito contente acima de tudo pela consistência da nossa equipa. Santos e Corinthians empataram por 1-1 neste domingo, o clássico pela sexta rodada do Brasileirão 2026. A partida foi disputada na Vila Belmiro, Casa do Peixe, que recebeu mais de 15 mil pessoas. Os 2 gols saíram no começo da partida, em um intervalo curto. Memphis Depay abriu o placar para o Corinthians aos 17 minutos, mas Gabigol logo empatou para o Santos, aos 21. Nos minutos finais, o Santos ficou com 2 a menos em campo, após Luan Pérez ser expulso aos 41. O zagueiro recebeu 2 cartões amarelos no espaço de 2 minutos. Já no início dos acréscimos, o jovem lateral Vinícius Lira sofreu uma lesão no joelho e também não teve condições de continuar em campo. Apesar da ótima vantagem numérica, o Corinthians não conseguiu sair com a vitória. O resultado deixa o Corinthians na 6ª posição com 8 pontos, enquanto o Santos ocupa a 13ª colocação com 6 pontos conquistados no campeonato. Ambos podem perder posições na tabela até o fim da rodada. Os rivais voltam a campo pela 7ª rodada do Brasileirão no meio de semana. O Peixe joga na quarta-feira, 18, na própria Vila Belmiro, onde vai receber o Inter, que ainda não venceu no campeonato. Já o Corinthians joga na quinta, mais uma vez fora de casa. O Timão visita a Chapecoense na Arena Condá. A gente sempre nos treinos acostuma a fazer diferentes formaciones para que o jogador já tenha percibido que a veces en un jogo pode acontecer que juguemos con línea de 3, línea de 4, línea de 5. Logo do partido con Vasco, a gente tuvo 10, 11 días para trabalhar. Trabalhamos o nosso sistema que já tínhamos jugando, mas también utilizamos 2 o 3 días para trabalhar esa formación. Então, esa escalación con 3 zagueros ya estaba trabajada, no fue después de Mirassol, ya tínhamos trabajado después de Vasco. E acho que encaixou bem. O jogo em si foi um clássico. Por momentos o time encaixou bem, mas como todo clássico, a vezes é um momento do adversário, a vezes um momento nosso, um momento do adversário. Eu acho que nos primeiros 20 minutos, hasta o gol deles, o jogo, a partida era nossa, jogávamos em campo adversário. O gol deles golpeou anímicamente un poco, mas el equipo continuó con esa vantagem de jugar en campo propio. Después eles, é verdade, comenzaron a ter un pouco más o ese dominio de bola, finalizaron tal vez un pouco melhor eles. E segundo tempo, a mesma cosa, acho que o time começou muito bem, jugando en campo adversario, provocando faltas no campo adversario, bem posicionados. Y después el jogo acontecen un montón de cosas como acontecieron. Tivemos el expulso, tivemos un jugador machucado y a gente intentó arrumar para asegurar el empate porque ya faltaban pocos minutos, éramos dos jugadores a menos. Buscamos ter ímpeto pouco maior, acelerando da maneira como deu a nossa troca de passes, buscando infiltrações. Foi uma partida difícil de se jogar, eu entendo dessa maneira, muito truncada, muito disputada, porém eu acho que nós pouco sofremos ao longo de todo o período. Com relação aos 2 jogadores, nós vamos ter a todo momento. Está todo mundo à disposição e por merecimento, o critério que eu estou usando, dentro de uma necessidade ou outra, alguém ficará sempre de fora, ainda mais agora, voltando todos os jogadores, talvez tenhamos o Yuri aí até o final da semana, então eu acho que nós temos que deixarmos claro, como já deixei aos jogadores, que eventualmente isso daí vai acontecer.
E ainda também aqui no JR23, né, saiu hoje, há poucas horas, a convocação da seleção brasileira para os últimos jogos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo. E tá cheio de novidade, vamos acompanhar na reportagem. O técnico Carlo Ancelotti convocou os jogadores para representar o Brasil em 2 amistosos contra seleções europeias. No dia 26, a pentacampeã enfrenta a França em Massachusetts e, no dia 31, a Croácia em Orlando, ambos nos Estados Unidos. A França, atual vice-campeã mundial, chega como uma das favoritas ao título e aparece em 3º lugar no ranking da FIFA. A Croácia foi algoz da seleção brasileira na edição de 2022, com vitória nos pênaltis nas quartas de final. Serão os primeiros jogos de Ancelotti à frente da seleção contra europeus. Os convocados foram goleiros Alisson, Liverpool, Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahçe. Defensores Alex Sandro, Flamengo, Bremer, Juventus, Danilo, Flamengo, Douglas Santos, Zenit, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanez, Al-Ahly, Léo Pereira, Flamengo, Marquinhos, PSG e Wesley, Roma. Meio-campistas Andrei Santos, Chelsea, Casemiro, Manchester United, Danilo, Botafogo, Fabinho, Al-Ittihad e Gabriel Sara, Galatasaray. Atacantes Endrick, Lyon, Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Thiago, Brentford, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona, Ryan, Bournemouth e Vinícius Júnior, Real Madrid. Final de JR23, agradecendo você pela sua companhia, pela audiência, né? Sempre presente aqui junto com a gente, na tela da TV que mostra você. Amanhã a gente tem encontro marcado, hein? Eu espero você. Um abraço, boa noite.